Seja bem-vinda a mais um podcast Empreendedora na Real. Eu sou a Karina Santos. E eu sou a Miriam Olívia e hoje temos como nossa convidada a Isaura George, que é mentora holística. O tema do nosso podcast de hoje é justamente sobre prosperidade autêntica. A Isaura ela trabalha com dois eixos dentro da sua mentoria. A mentoria holística, que o propósito central justamente é capacitar e inspirar mulheres a se reconectarem com a sua essência divina, transformarem suas vidas e manifestarem abundância e relações significativas, através da orientação compassiva, ferramentas terapêuticas e práticas de autocuidado. O objetivo é ajudar as mulheres a despertarem para o seu potencial interior, encontrarem equilíbrio em todas as áreas da vida e navegarem pelas diversas fases de crescimento com confiança e autoestima. E além disso, na área 2, ela foca então na geração de riqueza, da carreira, ambientes, trabalho e dinheiro. Isaura, dê um oi aqui para os nossos ouvintes. Olá, meninas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Isaura Jorge, trabalho com mulheres já faz um bom tempo, mas toda a minha trajetória, na verdade, começou dando aula. Eu sou instrutora de cursos profissionalizantes e dentro desses cursos eu aprendi como é que eu posso explicar assim? A cuidar de mulheres, porque parece brincadeira, mas dando aula de administração, que eu sou formada em administração, sou bacharel em administração de empresas, e foi aí que eu comecei a dar aula de cursos técnicos voltados para a área de administração. A maioria das minhas alunas, ou melhor, a maioria dos meus alunos eram mulheres, e foi a partir dali que eu vi uma necessidade de não só tratar o campo profissional como o campo emocional. Como eu também passei por vários problemas, várias situações, eu precisei reequilibrar a minha energia, meu campo emocional, eu acabei percebendo isso também com as minhas alunas, e foi aí que a migração aconteceu de uma maneira muito leve, muito tranquila. E a partir desse momento eu começo também a ser terapeuta holística. E dentro desse campo, a gente começa a perceber que às vezes a gente está tão em foco no trabalho porque está faltando alguma coisa, está deixando de acontecer muitas coisas na nossa vida, no campo pessoal, no campo emocional. E é aí que eu falei assim, não, gente, para que a gente possa ser feliz, a gente precisa equilibrar tudo isso. Então, eu não posso ser só uma empreendedora próspera, eu não posso ser só uma profissional maravilhosa, mas eu preciso também ser uma pessoa maravilhosa. Eu preciso resgatar a minha essência, eu preciso identificar quem são os meus parceiros de vida, né? As pessoas que estão próximas de mim, quem são as minhas conexões significativas. Eu preciso entender se o ambiente em que eu trabalho também é tão valoroso quanto. Tudo isso se tornou muito gritante para mim por situações que eu precisei passar. Então, foi aí que eu acabei alinhando tudo, chegando a esse patamar de mentora holística hoje. Achei incrível essa pequena aí, esse resumo da tua história que você colocou aqui pra gente, Isala. E o que eu achei mais coincidência é que hoje, né, infelizmente, as nossas ouvintes vão estar vendo, vão estar ouvindo o podcast mais pra frente, mas no dia de hoje a Karina colocou nos stories falando sobre essa questão da gente não valorizar só o CNPJ, mas também valorizar o CPF, né, que é o CPF, nós, enquanto mulheres, pessoas físicas que estamos por trás, que temos que também cuidar de nós mesmas, né? Mas, Isaura, eu queria que você contasse um pouco como foi essa sua transição de carreira e como que esse mundo holístico influenciou nessa mudança. Destrincha um pouco mais para a gente essa tua história. Bom, vamos lá. Tudo começou, na verdade, há muito tempo, né? Eu já sou taróloga há mais de 20 anos. Eu ganhei meu primeiro tarô com 8 anos de idade. Meu pai me deu um tarô achando que era que baralho normal. E eu, com 15 anos, é que eu vim Bem descobrir. entendido do assunto, papi, hein? Bem entendido. Sempre entendi. E o mais engraçado de tudo é que, com meus 15 anos, é que eu vim entender o que que era aquilo. Porque, para mim, eram várias cartas bonitinhas, arrumadinhas, mas eu não sabia o que que era. E foi ali, a partir daquele momento, que com 15 anos, né, as revistas Capricho, Carícia, que traziam aquela parte de tarô, Opa, galera 30 mais aí. né? E foi ali que eu comecei a entender o que que era aquilo que estava na minha mão. E eu falei, caramba, tem como eu saber o futuro, então vamos começar a fazer isso.
E foi nesse momento que eu comecei a começar a ler tarô, né? E até os meus 22 anos, eu fazia isso de uma forma muito, como posso dizer assim, muito básica. Não era uma coisa, não era a minha profissão, não era algo que eu realmente estava buscando, era uma brincadeira entre amigas. Até que, aos 22 anos, eu, com essa questão da busca, porque já era uma coisa que estava acontecendo comigo, a minha adolescência, no final das contas, foi atrás dessa busca por algo, porque eu tinha um vazio muito grande, eu comecei a buscar religiões. Então, eu fui para o espiritismo, eu era católica, né, por conta da minha família, né? Então eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, não fui crismada porque foi uma escolha minha de não seguir esse caminho, mas eu estava em busca de algo, né? Eu sabia que eu precisava dessa conexão. E foi quando eu busquei várias coisas, acabei conhecendo a Wicca, né? Que é a feitiçaria moderna. E dentro da Wicca, foi na minha iniciação, eu falei assim, ó, oráculo eu tenho, que é o tarô, eu já faço isso. E foi ali que eu comecei a introduzir o tarô realmente como algo da minha trajetória, da minha vida. E as cartas começaram a se tornar uma experiência gratificante. Eu comecei a trabalhar realmente, então, durante muitos anos eu fui taróloga de muitos sites, né, que até hoje estão aí em circulação. Só Era online esse teu trabalho ou você atendia as pessoas online, presencialmente? online. Né, os 30 a mais vão se lembrar do MSN. Então, eu atendia por MSN, eu atendia por telefone, né? Então, eu fazia parte dos sites que transferiam essas ligações pelo MSN e também aqui pelo Skype. Tinha um outro aplicativo também que a gente fazia, que era, acho que local, alguma coisa assim, não lembro agora. O aplicativo, ele funciona até hoje, Não inclusive. entrega a idade, hein? Não entrega a idade aqui, não, hein? Não entrega a idade. Já entregou faz tempo, Ah, Gabi. entreguei há muitos anos, muitos anos. E aí, nessa questão, então, até mais ou menos meus 25, 26 anos, eu trabalhei né, nesses sites, né, de tarô, só que aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho que focar no meu profissional, eu não aguento mais ficar na casa dos pais, eu preciso, né, fazer alguma coisa mais objetiva. Foi ali que eu simplesmente interrompi o tarô e fui em busca de uma profissão. Foi quando eu comecei a fazer o meu curso de administração, foi quando eu me formei em administração, segui essa linha, e foi muito engraçado porque eu fui convidada por conta de, aliás, deixa eu só fazer um parênteses, por conta de uma perda de um emprego, eu acabei sendo, como posso assim dizer, convidada a fazer um curso em uma escola de profissões aqui do Brasil. E no meio desse curso, a minha professora na época, ela chegou para mim e falou assim, Isaura, o seu nível aqui é completamente diferente. E como você tem experiência com telemarketing, por que você não dar aula aqui? Então, assim, a professora meio que me indicou para eu dar aula naquela mesma instituição que eu estava fazendo um curso preparatório de administração, porque ainda não estava na faculdade, e foi ali que eu fiz o teste, passei, gostaram da minha didática, dentro de sala de aula, primeira vez que eu estava fazendo aquilo na vida, e aí eu falei assim, pô, legal, vou ficar por aqui. Então, era meio que um passatempo, né? E aí foi quando entrei na faculdade, acabei sendo contratada por essa empresa, porque até então eu era só prestadora de serviço, passei a ser contratada e foi ali que eu me especializei em dar aulas de atendimento a cliente, telemarketing, uh, com a migração, né, no caso, me formando em administração, eu migrei para o curso de rotinas administrativas, departamento pessoal, construí minha carreira dentro desse campo de RH, né, mais voltado para departamento pessoal. Então, até mais ou menos até mês passado, vamos colocar assim, eu estava dando aula de departamento pessoal. Então, não perdi ainda essa questão de sala de aula, que eu sou muito apaixonada, adoro fazer isso, adoro ver os olhinhos brilhando quando eu vejo quando as minhas alunas estão aprendendo, ou, cara, eu não sabia que eu podia fazer aquilo e tal, então isso sempre me chamou muita atenção. E foi justamente no meio desse processo que eu comecei a perceber de que minhas alunas também estavam seguindo meio que eu, de
eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então, o foco foi tão direcionado à questão financeira, à questão de patrimônio, construir uma estrutura profissional muito massa, muito bacana, achando que quando eu estiver estabilizada nessa área, as outras vão começar a se estabilizar, ou eu vou ter tempo para fazer as outras coisas. Nisso eu comecei a ter um desgaste emocional muito grande, porque essa era a minha busca. Meus pais acabaram falecendo no meio desse processo, então eu caí em um processo de luto muito pesado, e eu comecei a buscar minha identidade dentro desse processo. Foi aí que eu passei por uma sessão de coach, né? Fui coach durante os 3 meses, né? Passei, quer dizer, foi quase 5 meses no meu processo, e ali eu me redescobri. E eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer, eu quero ajudar outras mulheres, da mesma forma que eu fui ajudada no momento que eu precisei. Foi justamente nesse período também que eu conheci a Karina, foi num processo de autodescoberta, aconteceu também o Theta Healing, que é uma técnica de terapia vibracional, que é maravilhosa, foi assim, foi um ano de terapia, e aí quando eu falei assim, não, é isso também que eu quero fazer. E aí eu fui, fiz o curso de coaching, fiz o curso de Theta Healing, e aquilo começou a me estabilizar emocionalmente. E aí eu vim ver, eu falei assim, gente, não adianta eu estar dentro de uma sala de aula, super feliz, super contente, super alegre, de forma externa, se internamente eu estou perdida, eu não estou focada. E foi ali que eu comecei. Quando eu comecei a me redescobrir, quando a minha essência divina começou a ficar equilibrada, eu comecei profissionalmente também a ser uma pessoa melhor. Eu comecei a dar aula melhor, eu comecei a ter mais paciência, eu comecei a ter um olhar mais cuidadoso, inclusive, com os meus alunos, com o meu material, com a minha forma didática. Eu melhorei muito em vários aspectos. Eu melhorei da minha forma de me comunicar com os meus amigos. Eu comecei a ser, por exemplo, né, eu sou ariana, então todo mundo fala que ariano é explosivo. Até essa explosão ariana, ela foi controlada. Por quê? Porque eu estava bem comigo mesmo. Eu não estava estressada, eu não estava vendendo esse estresse. E isso foi começando a reorganizar dentro dessa minha trajetória. E aí, quando houve a pandemia, eu voltei a jogar tarô, porque, né, como eu estava dando aula sempre, né, como sempre na sala de aula, sala de aula, sala de aula, com a pandemia foram fechadas as escolas que eu prestava serviço, e eu falei assim, bom, e agora, o que, que eu faço? Foi quando o tarô retornou para minha vida, foi inclusive uma amiga minha que chegou para mim e falou assim, Isaura, você joga tarô, garota, falta. O que mais tem é gente buscando esse serviço, e realmente foi algo que me chocou, porque eu não esperava que tivesse realmente tanta demanda naquele período, né? Que estava muita gente ansiosa, muita gente desequilibrada emocionalmente, muita gente preocupada com muita coisa, né? Porque foi um terrorismo, de uma certa forma, a questão do Covid, né, da pandemia. Então, muita gente presa dentro de casa, pessoas que estavam acostumadas a sair, etc. E aquilo foi começando emocionalmente a atrapalhar muita gente. Foi quando eu coloquei o Theta Healing para jogo. Eu falei, não vou só trabalhar com tarô, vou trabalhar também com Theta Healing. Foi aí que eu comecei a realmente me tornar uma terapeuta holística. Foi justamente no período da pandemia. Então, eu comecei a atuar como taróloga. Lá para 2020, meados de 2020, eu iniciei o meu papel como terapeuta vibracional. E aí foi seguindo até chegar a mais ou menos ano passado, aliás, 2021, por ali, que eu falei assim, não, gente, ou eu sou instrutora, ou eu sou terapeuta. Olha, Mas eu para não mim, posso essa é a parte mais difícil, viu, Isaura? O momento que a gente precisa se definir alguma coisa, né? Eu acho que dentro da muito nossa jornada profissional, desculpa te interromper, mas é porque eu fico tranquilo. assim olhando, né, a trajetória de várias empreendedoras que passam por aqui, a gente vai ouvindo muitas histórias e é engraçado como a pandemia ela trouxe esse virar de chave para muitas, né? E o que que a gente percebe? Essa necessidade de se reencontrar, de se Exato. redescobrir e se
se firmar em algo, né? Dizer assim, não, eu preciso entender o que é que eu estou fazendo aqui, eu preciso definir para que eu vim ao mundo, eu preciso ter um posicionamento que realmente me conecte com essa essência, que fale sobre mim, que transmita quem eu sou. Então, eu vejo, assim, muitas histórias, né, Mi, que a gente tem ouvido aqui, a pandemia como realmente um marco na vida de muitas Foi. empreendedoras, né, um divisor de águas, e muito focado nesse trabalho teu, que é essa parte de se conectar com a essência, que foi essa etapa também que você passou na sua vida, né, para conseguir se reencontrar e identificar os caminhos que você ia percorrer. E eu acho que quando chega essa parte, né, dessa disruptura, de dizer, pronto, agora eu preciso saber onde é que eu vou pisar, ou é direita ou é esquerda, ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu acho que isso é o mais difícil. Então, conta aí pra gente, né? Você já estava aí trazendo essa sua fase. Então, conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade nessa tomada de decisão. Então, é aí que mora o perigo, como diz a música. Porque foi justamente nesse momento que eu falei, gente, eu não posso abrir mão de sala de aula. É minha essência. Eu preciso ensinar, né? E aí eu falei assim, cara, mas eu também não posso abrir mão de estar ajudando muitas mulheres, né? Com terapia, com coaching. Eu estou vendo que isso também me conforta, né? De uma certa forma. Me traz tranquilidade em ver que eu estou ajudando outras mulheres que também estão começando a ficar mais tranquilas. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que arrumar um jeito de misturar as coisas. Eu preciso ensinar, eu preciso fazer isso. E foi ali que eu falei assim, tá na hora da gente começar a fazer um novo programa, um novo trabalho. Foi quando eu falei assim, agora está na hora de colocar meu método para funcionar. Vamos ver o que vai acontecer. E foi aí que eu abri um caldeirão, né? Como uma boa que eu sou, abri meu caldeirão, joguei lá a administração, joguei lá as terapias, joguei o tarô, e tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu percebi que com a tecnologia eu parei de fazer, foi de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. E Olha, aí, somos duas, viu? Desde a adolescência eu escrevo Somos versos, três. diário. Ai, nossa, ó, minha rotina eu matinal tem que ter uma tinha, escrita. eu tinha diário, eu tinha Eu também diário, tenho várias. eu Quando eu paro tinha. para ler, eu dou tanta risada das histórias que eu contava para mim mesma, menina, que era cada coisa. A gente era mais criativa quando a gente E sem tinha filtro, né? E sem filtro. Porque, também. tipo, eu só quero falar, eu quero botar para fora o que eu tô sentindo, e ia escrevendo, e o que aconteceu e tal. E a gente não se preocupava muito se a palavra estava certa, se a gente estava, né, sendo bem Eu posicionada. E se tinha. alguém lê isso aqui, será que vai interpretar muito bem? Então a gente ia colocando, e é muita Não, e o coisa mais assim, interessante. Aí, o mais engraçado era aquela situação que era você com você mesma. A gente já trabalhava uma terapia, que hoje é considerada a escrita terapêutica. A gente, na adolescência, a gente já fazia isso e a gente não sabia. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou trazer isso para o jogo. E foi nesse momento que eu comecei a identificar que muitas mulheres, por conta também da questão da pandemia, elas se sentiram muito só. E neste estar só, elas não souberam trabalhar a solitude. E por não saber trabalhar essa solitude, houve ansiedade, houve depressão, houve um boom de buscar trabalhos virtuais, que fez com que essa mulher ela não soubesse diferenciar o que é vida profissional do que é vida pessoal, porque estava tudo junto, misturado. Então, a minha proposta ao desenvolver meu método foi justamente o seguinte, eu fazer com que essa mulher ela tirasse, sei lá, 10 minutos, 15 minutos do dia dela, para que ela pudesse fazer essa autoterapia. Porque nem sempre essa mulher vai ter condições financeiras ou até mesmo de tempo de estar fazendo um tratamento a longo prazo. Mas se ela souber as técnicas certas, se ela souber como se desenvolver, ela vai poder escrever a sua própria história, ela vai poder compreender aonde é que está apertando e ela vai começar a tomar decisões. É aí que surge o método das cartas celestiais, que é meu método, aonde eu faço essa mulher aprender a escrever para ela.
sem esse filtro, como você mesmo falou, Karina, sem filtro de se preocupar se a palavra está certa ou se está errada, se eu estou escrevendo de uma maneira certa ou se eu estou escrevendo de uma maneira equivocada. Não, existem algumas técnicas que é importante que sejam compartilhadas, existem algumas regras que você vai precisar realmente seguir, mas são regras bem básicas, mas que você simplesmente vai chegar e vai dizer assim, caramba, agora sim eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Agora sim eu estou começando a compreender. Agora sim eu estou conseguindo conversar com esse meu Deus, com essa minha força criadora, com a minha mãe, com a mãe natureza. Não sei exatamente quem é essa força superior que você coloca como sendo o seu guia, mas você tem essa possibilidade de sentar com ele através das suas cartas e você se conectar com isso. Né? Então, o que acontece? Quando a gente estava escrevendo lá atrás o nosso diário, a gente estava conectado com o nosso subconsciente sem saber. Quantas vezes você já deve ter escrito tanta coisa, quando você veio ler e falou, cara, eu não lembro de ter escrito isso aqui, não. Por quê? Porque justamente quando você se coloca nessa posição de escrever, né, de forma sem filtro, você vai colocando tudo para fora. E após você ler, você analisar, você se reconhecer ali, você vai começando, aí vem o lado administrativo da coisa, de você começar a identificar, não, eu preciso fazer isso aqui. Para eu fazer isso, como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo? Quais metas, quais são os objetivos, quais são as minhas. Até que ponto é minha participação? Até que ponto eu vou deixar isso para o universo? Né? Que a lei da atração traz muito essa coisa de pensa e depois libera. Não é bem assim. Né? Eu sempre digo isso, gente, não é bem assim. Você não vai liberar 100%. Peraí, Né? deixa eu pensar no sorvete. É, Não, não vê, não eu não funcionou posso, aqui, não não funcionou. posso, não, senão é aquela coisa do tipo assim, o universo não entende o não, realmente ele não entende. Mas se você também não fizer nada, nada acontece, né? Então eu tenho, aí vem a questão desse lado administrativo, da gestão de tempo, da gestão de agenda, a questão de você começar a trabalhar com metas e objetivos. Então, eu trago um pouco de racionalidade dentro desse campo holístico, né, para a gente mostrar que não é só esse oba-oba. Né? Eu não preciso botar uma roupa leve e ficar dançando ciranda na frente na frente da natureza. Eu não preciso disso para ser espiritualizado. Eu não preciso abrir mão de muita coisa do que eu faço para eu me conectar com essa energia. Isso são crenças. E é em cima dessas crenças que a gente também vai precisar trabalhar. Né? Lembrando sempre que crença ela é sempre limitante. Já estou trazendo várias polêmicas aqui agora. Crenças sempre são limitantes. Isaura, mas existem as crenças fortalecedoras. Mais ou menos. Crença, ponto, é limitada. Ela vai te limitar em algum lugar. Então, se você tem uma crença de que você é rica milionária, você vai ser rica milionária. Isaura, mas eu perdi tudo, eu estou agora com a mão na frente e outra atrás. Com certeza, neste momento, é temporário, porque você vai voltar a ter tudo aquilo que você perdeu. Se a sua mente ela já está preparada para isso, é isso que você vai ser. Mas eu não posso mudar, então, o meu destino, a minha regra? Existe algo chamado escolha. E para que eu faça essa escolha, eu preciso decidir o que eu quero. E nessa decisão, eu estou assumindo compromisso, eu estou assumindo ações, eu estou assumindo diversas coisas. Então, não adianta, por exemplo, eu querer aprender a dirigir se eu não for no Detran tirar minha carteira. Não adianta eu querer, por exemplo, ser uma advogada se eu não for fazer o curso de direito e fazer a prova da OAB. Eu não vou ser. Então, tem algumas ações que não é só o universo que vai te dar. O universo ele te auxilia, ele te traz caminhos para abrir portas para você. Mas a passagem dessa porta, quem faz é você, meu bem. Achei Aí muito legal esse, Oi? achei muito legal esse teu fechamento, porque eu queria que a gente conversasse bastante sobre esse processo de escrita, mas eu acho que você trouxe essas respostas da hora, quando você falou justamente nisso, de que não é só a gente lançar as nossas ideias e desejos para o Uhum. universo. A gente precisa, então, decidir, assimilar, ver se é isso mesmo que a gente quer fazer, quais são as etapas. E esse processo de escrita pode ser justamente essa chave para a gente Tá. entender
se é esse o caminho que a gente quer seguir ou não, né? Não é Correto. só a decisão, tem todo o caminho a ser pensado. E muitas Uhum. vezes já está dentro da gente, eu sinto bastante isso comigo. Às vezes eu penso o plano inteiro na cabeça, só que o negócio fica ali matutando na minha cabeça. Quando eu coloco no papel, parece que aliviou, entendeu? Por Isso. mais que às vezes eu não vá fazer, ou eu vá fazer, quando eu coloco no papel, eu sinto que sai essa preocupação, sabe? Então, eu Uhum. achei bem legal essa relação que você fez do universo e da nossa própria conexão com as nossas ideias por meio da escrita, né? E, Isaura, considerando essa história que você contou da gente, muitos ouvintes que estão te conhecendo, diz pra gente com quais métodos você trabalha, tá? A gente entendeu essa da escrita celestial, você falou também do Theta Healing, né? Quais são os métodos que hoje você trabalha com as suas clientes? Bom, hoje, basicamente, eu ainda tenho um alto índice de atendimento com o tarô, então eu ainda tenho muitas clientes que ainda fazem esses atendimentos comigo. Eu estou fazendo esse trabalho de migração, então ainda estou nesse processo de migração para a mentora, então assim, o tarô, com o passar do tempo, ele vai deixar de existir. Faço ainda os atendimentos com Teta Healing, inclusive esses atendimentos eu vou manter dentro, inclusive dentro da metodologia, né? Então vai ser trabalhos paralelos, porque às vezes pode acontecer da pessoa, ela já entendeu ou ela já passou pelo processo de mentoria, só que ela ainda tem traumas, resgates, né? Ela ainda precisa fazer algumas curas emocionais, então essa pessoa ela vai continuar comigo com o Teta Healing. Então essa é a terapia que eu vou continuar seguindo nessa minha trajetória. E as mentorias. Essas mentorias, ela está me abrindo portas, inclusive, para fazer vivências e workshops. Então, vai acontecer, inclusive, agora em outubro, aqui em Salvador, meu primeiro workshop dentro do Método Cartas Celestiais. Então, esse evento, né, vai ser um evento, inclusive, até de uma certa forma pequeno, vai ser uma parte desse método que eu vou estar trazendo para essas mulheres, né? São pouquíssimas vagas, então, por sinal, o evento já está disponível lá no Facebook, né? Vou trazer aqui mais informações. Se for possível, vou até dar o link para vocês colocarem lá no Claro, podcast. minha filha, essas coisas boas a gente precisa soltar para as nossas leoas da comunidade do portal. Óbvio que a gente quer divulgar. E é Certo? sempre assim, elas estão escutando o podcast na academia e de repente a gente solta um evento para elas se inscreverem, uma promoção disso, delas já tem que estar ligada para poder acessar, entendeu? Inclusive participar do teu evento. Então, e dentro desse evento a gente vai estar trabalhando justamente ressignificação, né, de alguns trechos da vida, que às vezes a gente passa por alguns traumas e aquilo fica martelando na nossa vida de um jeito. Eu vou trazer um exemplo que está no meu livro, inclusive. É porque meu e-book, na verdade, virou um livro, né? Do que eu estou lançando agora do método, que são 131 páginas. E, e ali tem Não, peraí, vários. peraí, peraí. Não, eu preciso abrir um parênteses que eu já tive o privilégio de acessar esse material em primeiríssima mão, né? Porque, e eu digo a vocês, hein, gente, quando ela liberar, ó, se joguem de Coisa cabeça, porque fina. está imperdível. Um conteúdo riquíssimo, com muitas histórias, muitas lições, muita prática, e eu tenho certeza que esse e-book aí vai ser transformador. Então, fiquem ligados. Você, por favor, também, viu, dona Isaura? Não esqueça de nos avisar quando estiver disponível para a gente soltar para as nossas leoas. Não se preocupe. Na verdade, já está disponível, né? Inclusive, vai se tornar futuramente uma comunidade, né? Tô ainda vendo aí como é que vai ser esse processo, porque eu vou ter que me dividir em milhões. Mas dentro desse e-book, por exemplo, eu trouxe, por exemplo, uma história de uma das minhas mentees, que foi muito engraçado, porque assim, ela saiu de um casamento, ela é uma pessoa, né, que já estava indo para a obesidade mais agressiva, né? E ela foi Miss quando jovem, né? Então ela era magrinha, bonitinha, loira e tal, pá. Ela era toda vamos colocar assim, a mulher padrão. E aí ela se casou com um homem maravilhoso e aquilo ali ela virou a Cinderela, né? Só que depois do casamento, com a chegada dos filhos, ela começou a engordar, 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 e ela não sabia o que estava acontecendo.
Resumo da ópera. O que ficou descoberto dentro do processo de quando a gente estava fazendo a terapia? Foi de que quando ela era criança, né, que ela teve uma situação bem pobre quando criança, foi vendida essa ideia para ela, né? Então, o poder da crença, como acontece. Foi vendida a ela a ideia, né, pela avó, de que ter comida em casa, né, sentar para comer, era uma fartura. Ela associou isso a dinheiro. Então, com o passar do tempo, ela foi crescendo financeiramente com o marido. E automaticamente ela foi crescendo também de forma física. Ela foi começando a engordar. Então, ela acabou associando a riqueza financeira dela com a riqueza em comida. Então, ela precisava comer como uma forma de criar isso. Então, a partir do momento que ela encontra esse ponto, esse eixo, e ela trabalha aquilo ali, ela começa a conseguir emagrecer. Aí vem aquela situação. Ah, então o Teta Healing vai fazer eu emagrecer? Não, gata. O Teta Healing vai te ajudar a encontrar aonde foi o foco, né? O que a gente chama de crença raiz. Ressignificar essa crença. E a partir desse momento você toma outras atitudes, porque emocionalmente você começa a entender de que não é mais por aquele caminho. É você que para de comer besteira a toda hora. É você que que escolhe fazer uma alimentação mais saudável. É você que começa a ir para uma academia. É você que começa a sentir uma necessidade de fazer, até mesmo se for o caso de forma estética, uma cirurgia. Você toma ação. Então, esse é um dos pontos que eu gosto muito de debater, né, e trazer como polêmica dentro da lei da atração, é justamente essa questão. Não é rezar e deixar para Deus. Não. Você tem que fazer a sua parte. E aí, dentro dessa vivência, o que a gente vai trazer é justamente situações como essa. Então, ressignificar situações que aconteceram na minha vida. O que está acontecendo? E através da escrita, você com você mesmo. Você não pode mentir para você. Poder até que pode, mas o seu próprio subconsciente vai começar a dizer: não é bem por aí, não, gata. Não precisa, né? Vamos repensar isso aqui? E quando cai a ficha, né? Hoje já não é nem mais ficha. Aliás, hoje não tem nem mais telefone público, né? Não tem ficha, não tem cartão, meu irmão. Vai ser a era do telefone do tal orelhando, né? Você cria essa consciência, melhor dizendo, você começa a perceber de que você tem a opção de mudar as coisas. E aí você escolhe mudar, você escolhe fazer outras atividades, outros caminhos. E é aí que você entra também nessa questão de você fazer um planejamento de vida, um planejamento financeiro. Você começa a controlar muitas coisas no seu dia a dia. Por quê? Uma coisa que Miriam trouxe, que assim, é fantástico. Enquanto está no campo das ideias, é só uma ideia. Quando você coloca no papel, é como se fosse um compromisso. Você assina um documento, né? Por que contratos são tão importantes? Né? Por que quando você casa, você assina um documento? Porque justamente você está entrando em um compromisso. Quando você está entrando numa empresa, você assina um contrato, você está se comprometendo em fazer aquilo ali. Então, o ato de colocar no papel também é um símbolo muito forte no nosso dia a dia. E aí é nesse momento que você começa a fazer as coisas acontecerem. Então, a gente E pode considerar, Isaura, que esse ponto que você fala, assim, inclusive, acho que faz parte um pouco do seu método, né, das manifestações de abundância, elas precisam, então, estar associadas a esse movimento consciente da escrita, né, das cartas celestiais, seria isso, dessa escrita mais direcionada, sim, mais lógica, digamos assim, menos subjetiva, né? Porque quando a gente fala de manifestação de abundância, eu acho que fica tudo muito no, naquela, né, aquela luz roxa, as estrelas caindo, aquela coisa pronto, bem, né, mística. E aí, quando pronto. a gente vem para, não, agora vamos para o papel, vamos para o plano de ação, vamos agora fazer a coisa se materializar, aí é que Uhum, a coisa acontece. Então, dentro dessa exatamente. sua visão, do seu método, essa manifestação, assim, é importante que ela exista, mas também precisa existir esse movimento consciente de ação, não é isso? Perfeito. Porque o que acontece? É vendida a ideia
quando a gente está falando de espiritualidade, eu sempre trago isso. Espiritualidade não é religiosidade. Independente de qual religião você escolha, a sua espiritualidade é você com você mesmo e você com Deus. Ou até essa força que você considera como sendo essa força superior. Isaura, eu não acredito em Deus. Não tem problema. Você pode vivenciar a sua espiritualidade sem essa conexão externa. Mas o ato de você se conectar com você mesma, você já está fazendo um avanço imenso na sua vida sem perceber. Porque quando você está bem com você mesmo, você consegue se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Porque é você que está bem. Imagina você trabalhar com dor de cabeça. Imagine você querer se relacionar com alguém, sei lá, em um shopping, e você está com dor de barriga. Eu estou trazendo esses exemplos mais físicos, porque é para você começar a entender que existe também essas dores emocionais. Se você está depressiva, se você está triste, você também não vai se conectar, você também não vai fazer um bom trabalho. Né? E principalmente a gente que é empreendedora, quando a gente simplesmente diz assim, ó, tchau, CLT, vou empreender porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo, se você não faz, por mais que você faça por amor, vai ter dias que você não vai estar bem. Vai ter dias que você não está legal, né? Tem muitas mulheres, graças a Deus eu não passo por isso, mas tem muitas mulheres que passam por TPM. Tem mulheres que ficam de cama. Então, se eu não consigo equilibrar essa minha essência divina, que é justamente o eu comigo mesmo, minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde emocional, a minha autoestima, a minha busca por novos conhecimentos, eu vou ser uma pessoa capenga nas minhas conexões significativas. Eu não vou conseguir um fornecedor que me seja que me vá atender de uma maneira positiva e correta. Eu não vou ter clientes que vão me pagar no prazo e no horário. Eu não vou ter meus parceiros, né? Ou parceiras de relacionamento amoroso que vão estar me apoiando e me ajudando, porque primeiramente, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Então, a prosperidade acaba surgindo justamente como uma consequência desse meu eixo. Meu eixo tem que estar bem. Se meu eixo não estiver bem, não adianta, eu não vou para lugar nenhum. É muito legal a gente perceber, e eu gostei muito porque a gente consegue ligar essa tua última fala com o que você falou ali no começo do podcast, né? De que a busca que você tinha por dinheiro não necessariamente iria resultar nessa consequência da prosperidade, que Exato. muitos outros elementos, né, as nossas empresárias precisam observar, porque às vezes a gente fica no automático, às vezes fazendo Uhum. muito do que seria um padrão de negócio, não ligando para a nossa essência ou para os nossos momentos de descanso e de conexão. Eu acho que conexão é uma grande palavra que a gente conseguiu tirar aqui desse nosso episódio com vocês, Aura. E eu queria, assim, como uma segunda, uma penúltima fala, digamos assim, que você falasse para as nossas empresárias, nossas empreendedoras que estão seguindo aqui, estão sempre acompanhando o nosso podcast, alguma indicação que você poderia dar para elas iniciarem aí essa conexão com elas mesmas e abrirem, quem sabe, um portal para daí acessar todos os teus conteúdos. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, se ouvir. E quando eu falo se ouvir, é em todos os sentidos. É se ouvir em relação ao que está acontecendo na sua mente, se ouvir em termos de, como é que fala? Ai, meu Deus, esqueci agora a palavra, deu branco agora. Intuição. Nossa, a palavra sumiu agora. Se ouvir no sentido de intuição, então eu estou andando em um lugar, não estou me sentindo bem ali, ouça a sua intuição. Ah, mas é sempre o caminho que eu faço. Muda o caminho. Ah, mas, cara, só faz, né? Tom, você tem um desejo que tá muito enraizado em você, mas que você não consegue colocar para jogo. Vai lá, faz, sabe? Isaura, mas eu errei. Errar é humano. Aprende com o erro. Traz isso como aprendizado. E não como uma forma de eu sou incapaz de fazer qualquer coisa porque eu errei naquele ponto ali. Não é isso que vai fazer com que você se modifique.
ok? Agora, assim, você também tem que ouvir a si mesmo e entender até que ponto é o medo que está te colocando paralisada ou é uma situação que está dizendo, cara, não vai ali. Você não está vendo que não é para ir para lá? Só para, não faz mais aquilo ali, né? Então, assim, por eu não me ouvir, por eu não me reconhecer ou reconhecer o tom da minha voz interna, eu acabo meio que misturando as coisas. Então, o meu medo me paralisa, ou simplesmente eu me torno uma pessoa teimosa em algo que não era para acontecer, pelo simples fato de que eu acho que é medo. Então, quando você aí volto à fala inicial, quando você se conecta com você mesma, quando você tem você começa a se ouvir de maneira mais profunda, você consegue começar a identificar, não, isso aqui é teimosia, isso aqui é meu medo que está falando comigo, tá? O medo, ele nunca vai acabar. É uma coisa que eu aprendi no Theta Healing. O medo, ele é uma emoção necessária. Você sempre vai ter medo. Medo a gente nunca tira das pessoas. A gente controla. Você não pode ser controlado pelo seu medo. Isso é algo que você precisa entender. Eu estava isso foi no curso ainda de administração. Eu estava fazendo o curso de administração. Meu professor de psicologia organizacional, né, que foi o Luiz Ozaná, ele foi meu professor. O Ozaná estava dando aula lá, falando sobre medo e tal, tal, tal. E quando acabou a aula, eu fui falar com ele, né? Que eu tinha um medo profundo de mar. Aliás, eu tinha um medo profundo de água, ponto. Então, eu não fazia a travessia. Aqui em Salvador, a gente tem, né, a ponte, quer dizer, a ponte não, né? Essa ponte que nunca sai. A gente tem a ilha de Itaparica, e eu nunca tinha ido para a ilha de Itaparica, justamente porque eu tinha medo de fazer a travessia. Então, eu tinha medo de pegar ou o ferry-boat ou a lancha para ir para lá. E aí, eu fui falar com ele no final, falei assim, eu preciso tratar disso. Aí ele falou assim para mim, eu levo isso agora para a vida. Ele chegou para mim e perguntou assim, isso te incomoda de você não ir para a ilha? Eu parei assim, falei, não. Ele, para que vai mexer? Se te incomoda, aí sim, vai lá e faz. Agora, se não te incomoda, para que você vai mexer? E foi ali que eu comecei a ter uma outra visão sobre como mexer nas minhas emoções. O Theta Healing também me ajudou muito em relação a isso. Tanto que dentro do Theta Healing, quando a gente vai fazer algum tipo de tratamento, a gente pergunta o que a pessoa quer trabalhar. Porque a gente tem diversos traumas. A gente tem diversas crenças raiz. Diversas. Só que aí a pergunta é: essa crença raiz está me atrapalhando para chegar onde eu quero? Se não está atrapalhando, deixa quieto. Não vou mexer naquilo ali. Mas se você chega para mim e diz: eu não consigo ter relacionamentos amorosos porque todos os meus relacionamentos me traem. Vamos buscar de onde vem essa sua atração por homens que vão te trair, ou de onde vem essa questão de você sentir que todo mundo te trai. Porque quando a gente fala em traição, por exemplo, a gente não está falando de traição somente no campo amoroso, tá? A gente vai começar a identificar que a traição está no meio dos nossos amigos, a traição está no meio do nosso campo familiar, está no meio do nosso campo profissional. Então, a gente vai sentir essa traição em qualquer dos ambientes. Por quê? Porque às vezes sinaliza mais no campo amoroso, porque é o calo que nos aperta, mas você acaba não percebendo que outras áreas da sua vida estão passando por isso. Então, existe uma crença raiz ali que faz com que você acredite que todo mundo está te traindo. Às vezes nem está. Uhum. E aí que você vai fazer esse trabalho de base para que você possa se desenvolver. Nossa, Isara, é incrível, né? Como a gente vai percebendo uma situação que acontece na nossa vida em uma área e o quanto que a crença que essa situação traz para a gente, ela é capaz de mover o nosso comportamento em outras áreas, né? Perfeito. E nos nossos relacionamentos. Como você trouxe agora esse exemplo mesmo, você é traída por o seu marido
e você acaba tendo a traição como algo que lhe impede muitas vezes de se relacionar e confiar em outras pessoas, né? Que você nutre ali outros níveis de relacionamento, às vezes uma amizade, às vezes uma parceria de trabalho. Então, eu acho que é o tipo de conversa que a gente teria que abrir um outro podcast para a gente falar somente dessa questão das nossas crenças, de como que a gente lida com essas crenças, sabendo diferenciar quando que a gente valida, né, algumas delas, e é como você falou, né, eu concordo em partes aí com a sua polêmica em relação a crenças ser só coisas negativas, porque, de um modo geral, as crenças, quando elas são positivas, elas trazem para a gente muitos benefícios, né? Perfeito. Mas, por outro lado, podem camuflar, às vezes, o nosso movimento de ação, porque você acredita de forma tão sublime que aquilo é possível, que você cai nesse lugarzinho da zona de Tá. conforto, de que não, independente do que aconteça, eu sei que eu vou conseguir, mas você não Mas consegue vamos ver lá. racionalmente o que precisa ser feito para conseguir. Eu consigo, você Perfeito. falou, Mas vamos viu? lá. Aí é que está. Quando eu falei sobre crenças, eu não falei que a crença ela é negativa, eu falei que ela é Sim, limitante. sim, Ela te perfeito. limita. Pronto, Então, perfeito, exatamente. quando Nesse eu falo, sentido. quando eu estou falando sobre a questão da limitação, eu estou falando no sentido de você se limita a estar ali. Então, independente se isso vai ser positivo ou negativo, se for positivo, massa, porque você sempre vai perceber que você vai estar nesse movimento de fazer. Agora, quando aquilo te atrapalha, no sentido, aí essa crença limitante de que você não consegue evoluir, aí é que está na hora de você se perguntar: eu quero continuar nesse mesmo lugar ou eu posso mudar? Sim, você pode, tanto para o lado bom quanto para o lado pro ruim. Isso se chama escolha. Isso se chama decisão. E quando você toma uma decisão de você mudar, aí você começa a perceber as coisas. E Porque se eu ouvir e sentir também tenho são caminhos para a gente começar a entender essa crença, né? Começar a acessar de fato se essa crença faz sentido. exatamente. Isaura, deixa eu te falar, mulher. Por mim, a gente passava o dia todo falando desse assunto, porque eu adoro falar sobre a questão da intuição. E tem uma coisa muito legal que você trabalha também, que são as relações significativas. E eu vou, inclusive, deixar aqui a sugestão para a nossa audiência, para a galera que está ouvindo a gente nesse podcast ou assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube, porque se você não sabe, meu bem, a gente tem um canal no YouTube. Então, eu vou deixar aqui como sugestão que vocês que estão aí acompanhando a gente vão lá no perfil do Portal das Empreendedoras no Instagram e assistam uma live incrível que a gente fez com a Isaura, onde ela, inclusive, cita a importância dessas relações significativas, que eu acho esse tema sensacional, que a gente precisa sentar de novo para falar sobre isso. Mas hoje, esse podcast está chegando no final, deixando aquele gostinho, sabe? Daquele fio solto, aquele gostinho de quero mais, né? Não, Mi? Não, eu já estou aqui pensando numa live só sobre as crenças. A gente pode até escolher um tipo de crença que vem comumente limitando as empresárias, sobre Legal. as relações, essa noção de que você às vezes tem essa relação de traição e muitas vezes você se junta a um sócio, uma sócia, e isso acaba se repetindo como um padrão. Até porque o sócio ter essa sociedade é casamento, né? Exatamente. E assim, estou pensando várias dessas ideias, mas eu queria, antes que a gente encerrasse a live, deixar as redes sociais da Isaura, tá? Isaura George Oficial. Tem Facebook, Instagram, LinkedIn, que vocês podem ter acesso a todo esse conteúdo que ela já entrega para vocês e também acessar daí os serviços dela. Isaura, muito obrigada. Eu realmente, eu falo assim, que esse podcast, ele sempre traz uma mensagem para minha vida mesmo. Hoje mesmo de manhã eu estava pensando nesse plano que eu estava matutando e eu tô há 3 dias falando, eu vou escrever e não estou escrevendo, entendeu? E a Igual Isaura já me conversa, disse, vamos conversar. exatamente, e a Isaura já me disse, não adianta tu jogar para o universo e esperar que ele faça para você. Então escreve, raciocina, escolhe, né? Sim, é o mais Justamente para importante. que exatamente, para que possa se desenvolver. Então, eu te agradeço muito. Eu sinto esse podcast como uma mensagem para mim. Imagina para as nossas ouvintes e para o pessoal que acompanha a gente no canal do YouTube. Isaura, um último recado aí para as nossas ouvintes para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Bom, vamos lá. O meu conselho para vocês: compra um caderno, bota lá, pode ser um caderno normal, aquele da livro, não tem problema nenhum,
e vai escrevendo, vai colocando ali todas as suas ideias, os seus pensamentos. Inclusive, tem um método, né, que é chamado de bullet journal, Uhum. que é uma forma também de uma escrita terapêutica, né? Se você colocar com essa ideia de uma escrita terapêutica, onde você coloca a sua vida ali, a partir do dia que você começa. Então, não precisa se preocupar. Ah, por exemplo, hoje, né, primeiro dia do mês, eu vou, né, a questão de, eu vou soprar a canela, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou começar uma dieta, vou, né, isso de tudo. Mas não importa, você pode até começar no dia 3 o seu bullet journal, mas vai funcionar do mesmo jeito. Então, tem esse diário. Outra dica também que eu trago é o diário que a gente chama de diário da gratidão, ou caderno da gratidão. Vai escrevendo tudo que foi de positivo que aconteceu com você. Isaura, mas aconteceu uma coisa tão chata para mim, qual foi o seu grande aprendizado? Isso também é uma situação de se agradecer, tá? É verdade. Então, o meu compartilhamento em relação à sua evolução é essa, tá? Está sendo lançado hoje, inclusive, o meu livro. Então, né, meu e-book já tá à venda, super baratinho, super tranquilozinho, não se preocupe. São quase 30 técnicas diferentes de cartas que você vai precisar, que você pode desenvolver, que você vai aprender como fazer, o porquê de fazer cada uma delas, tá? Então, tem um recado Uhum. muito gostoso, muito bonitinho meu lá também no livro. Qualquer dúvida que você tenha, tem a área de membros, né, onde está sendo compartilhado o livro, então, qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar lá, pode também ter as redes sociais, tem os meus e-mails, você entra em contato comigo, vou também estar disponibilizando o meu WhatsApp, e aí a gente vai podendo estar conversando, tá tirando todas as dúvidas sem problema nenhum. Então, fica aqui a dica, tá? Me sigam nas redes sociais. Futuramente, o meu YouTube também vai estar para jogo, também é Isabel Opa! Oficial. E a partir de agora, a gente já vai começando a colocar a casa em ordem, tá? E para quem está em Salvador, vai ter a vivência que é Cartas Celestiais, a transformação Uhum. significativa, que vai acontecer na Casa 9, lá em Estela Maris, vai ser no dia 14 de outubro, de 1h30 às 18h30, vai ser um sábado à tarde, então, para quem trabalha de manhã, tem essa possibilidade de estar lá participando com a gente, e vocês vão aprender um pouquinho de como fazer essa escrita direcionada, né? Essa escrita terapêutica, através de Uhum. cartas celestiais. Então, você vai conversar com seu Criador, vai conversar com sua deusa mãe, para que você consiga desenvolver e melhorar mais e mais e mais. Então, conto com vocês. Maravilha, muito obrigada, Isaura. Com certeza, acho que esse podcast foi um passo para a gente se escutar mais, que você deixou isso bem claro, para a gente se conectar às nossas ideias, aos nossos planos, e às vezes ouvir aquela parte que a gente tem deixado de lado, que a gente acha que talvez seja o nosso humor, que nem você comentou, né, o seu gênio, o seu signo, que muitas vezes tem que ser trabalhado. Muito obrigada, Isaura. Eu espero contar com você em outras oportunidades, com É certeza só algumas chamar. lives, algumas ideias, a gente com certeza vai compartilhar aí mais vezes a nossa tela aqui, digamos assim. Muito obrigada. Obrigada também. Claro, porque aqui, minha filha, qualquer conteúdo focado tanto na parte, né, comportamental, de desenvolvimento pessoal, é importante para nas nossas seguidoras, para as nossas ouvintes, porque a gente entende que não adianta só você ser uma empreendedora que domina todas as técnicas, você também precisa se autoliderar, se dominar, se ouvir, como a Isaura bem disse, e saber também tomar as melhores decisões. Então, chegamos ao final desse episódio. Isaura, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Para você que está ouvindo a gente, obrigada também, tá, pela audiência. Curte aqui o nosso podcast, né? Se você está ouvindo aqui na plataforma. E vai lá no canal do YouTube, confere também a gravação de outros episódios. Você pode assistir à vontade, está tudo lá registrado. Também tem vídeos que a gente está divulgando lá no nosso YouTube. E é claro, não deixa de seguir a gente no Instagram, @Portal das Empreendedoras, e aí você vai poder ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na nossa comunidade do portal. Um grande beijo e fica aqui, se conecta, assina aqui o canal e espera o próximo episódio, porque tem muita história bacana vindo por aí. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau, próxima, gratidão. pessoal.